Pessoal, a partir de agora aí a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Então, pessoal, acessando aí a nossa sala pelo Tinkercad, né, pelo link que eu mandei para vocês, com o código, né? Aí vocês terão, né, esse menu, né, aqui do lado esquerdo, beleza? Então, clica em circuitos, né? Talvez esteja aqui em projetos 3D. Clica em circuitos e criar novo circuito, beleza? Clica em criar novo circuito, já vai aparecer a nossa tela aí para trabalhar com os componentes eletrônicos, tá? Então, aqui aparece uma mensagem, né? Falando que esses componentes aqui são os básicos, ou seja, são os principais, mas você pode escolher para aparecer todos os componentes, né? Eu vou deixar como básico mesmo por enquanto. Pessoal, na nossa aula de hoje, iremos utilizar aí o Arduino Uno, tá? Então, clica nele, né? Uma vez aí, e já vai aparecer para a gente, né? O Arduino, tá? Então, percebam que eu não estou arrastando, tá bom? Eu não estou arrastando, eu só dei um clique, né? E ele segue o cursor do meu mouse, beleza? Então, vou deixar o Arduino aqui, né? Cliquei novamente e ele fica fixo aí na nossa tela. Vou pegar o protoboard, né? Nossa plaquinha aí de ensaio, tá bom? Para a gente fazer uma montagem aí bem simples, bem tranquila, tá? Minha internet está um pouco ruim, pessoal, então demora mesmo, né? Vamos lá. Vou deixar o nosso protoboard aqui. E nós vamos ligar, né, um LED aí, né, de forma externa aqui ao nosso Arduino, tá? Então, vou colocar no LED aqui. Opa. Vou colocar ele certinho aqui nos conector, né? Não coloquei no protoboard, pessoal. Percebam, vou até dar um zoom aqui. O meu LED ele funciona igual o LED, né, na vida real. Ele tem o catodo, que é o terminal negativo, e o anodo, que é o terminal positivo, beleza? Então precisamos fazer as ligações aí corretamente, tá? Um resistor para limitar a corrente do meu LED. Eu já vou colocar o resistor aqui, ó, direto, né? Dessa linha negativa, né? Pro catodo do meu LED, beleza? Pessoal, assim que eu coloquei o resistor aqui no protoboard, já aparece, né? Para escolher um valor para ele. Eu vou colocar aqui de 220, né? E a unidade eu vou colocar como ohms, beleza? Então, percebam que ele até já muda, né? Aqui as faixas de cores, né? De acordo com o valor que você colocou. E agora vamos fazer as ligações, né, com os fios. Pessoal, é muito simples, tá? Somente você clica, né, no seu conector ali e escolhe um pino do Arduino. Vou colocar o pino 13 aqui, né? Então, iremos utilizar tanto um LED interno do Arduino, ele é ligado ao pino 13, né, esse LED interno, quanto um LED externo, né? Então, faltou somente uma coisa aqui, pessoal. O que seria? Alimentar esse barramento, tá? Então, vou puxar aqui, ó, esse barramento, vou colocar no meu GND, que é o negativo do Arduino, beleza? Terminei a montagem. Então, a montagem é simplesmente isso. Tranquilos? Agora iremos fazer aí a parte da programação, tá? Como é que eu faço a programação, pessoal? Clicando aqui em código, ele já vai mostrar algo um pouco pronto, né? Então, ó, tem essa programação
feita em blocos, né? Nas próximas aulas, iremos trabalhar um pouquinho com esses blocos. Por enquanto, nesse primeiro contato, vamos escolher texto, tá? Então, clica aqui em continuar, né? Para escolher a programação por texto. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nesse primeiro contato, né? É importante sabermos como realmente, né, o Arduino é programado aí na vida real, né? Aqui é uma simulação, mas na vida real, lá pelo software original do Arduino, é feita a programação em texto, tá? Muito semelhante a essa daqui, beleza? Lá no próprio software do Arduino. Então, de início, iremos trabalhar com texto, tá? Então, vamos tentar entender o que significa essa programação. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Acho que aqui dá para ler tranquilamente, né? Então, o que significa essa programação, pessoal? Temos o void setup e o void loop, né? Pensa nisso como se fossem dois menus ou como duas receitas. Sabe receita de bolo mesmo, culinária, né? O que tem uma receita? Comandos, na verdade, dentro dela. Então, tem comandos ali, um passo a passo do que você deve fazer. Para o Arduino é a mesma coisa, tá? O void setup é a receita aí de configuração, é a pré-receita, digamos assim. E o void loop é realmente o que o Arduino irá fazer, beleza? A diferença de um para outro é o seguinte: o void setup, assim que você liga o Arduino, né, energiza ele, ele vai fazer esse void setup, comando por comando, somente uma vez, tá? Somente uma vez ele vai fazer comando por comando, beleza? No void loop, ele vai fazer todos os comandos, chegou no final, ele reinicia, ele volta para o começo do void loop, né? E fica assim infinitamente, né? O Arduino é uma placa ali, ele pode ficar ligado sem parar, né? Sem problema nenhum, tá? Então, essa é a ideia, beleza? O void loop, ele fica fazendo infinitamente esses comandos, né? De um por um, chega no final, ele reinicia aqui, volta para o início e faz tudo novamente, beleza? Pessoal, escolhendo o Arduino aí, essa programação já aparece aqui, mas você pode digitar sem problema nenhum, beleza? Mas, se eu não me engano, já escolhendo o Arduino, ou esse Arduino Uno R3, né? Esse modelo de programação já aparece. Lembrando de escolher aqui por texto, né? E não por blocos. Tá bem? Se não aparecer a programação, você pode digitar, mas tomando cuidado, pessoal, com algumas características, né? Essa programação, linguagem C++, ela é sensível aí, né? A forma que você escreve. Então, as palavras, elas precisam ter uma certa escrita específica, tá? Então, por exemplo, vamos começar com o nosso primeiro comando aqui, ó, linha 3, tá? Primeiro comando, linha 3. Pin mode, né? O que significa esse comando? Significa modo com que o pino vai trabalhar, se é entrada ou saída, né? E aqui, pessoal, output está em inglês, mas significa saída, tá? Então, ele está colocando esse pino número 13, né, como uma saída, né? Poderia ser input, seria uma entrada, beleza? Mas aqui iremos controlar um LED, então está output. Terminei o meu comando, sempre coloco ponto e vírgula, beleza? Senão pode dar erro. E aqui ele fechou o menu, fechou a receita, né? Então, essas chaves, né, na linha 2, na segunda linha e na quarta linha, mostram o início e o final do meu void setup, do meu menu. Tranquilos? Pessoal, respondendo aqui algumas perguntas, né, sobre o delay, né? Isso, o delay, pessoal, esse comando aqui, ó, né? Ele seria o tempo, né, de atraso
entre um comando e outro, tá? Então, na linha 8 eu tenho um comando, na linha 10 eu tenho outro comando. Entre os dois comandos, esse delay ele vai ser um atraso, né? Então, o valor dele aqui dentro está de 1000, ou seja, 1 segundo, né? 2000, 2 segundos e assim por diante, né? O valor aqui dentro está em milissegundos, beleza? Então, delay é o atraso aí. Você pode colocar em qualquer lugar aqui, ó, dessa programação, tá? Qualquer linha, e ele vai fazer um atraso aí de acordo com o valor que você colocar, tá? A Vanessa, sobre o texto. Vanessa, apareceu depois o texto para você quando você selecionou o Arduino Uno ou não apareceu? Clicando aqui em código. Não apareceu ainda, mesmo assim? Tudo bem. Eu vou terminar aqui a explicação, aí eu já te ajudo, tá bem? Vamos dar uma olhada aí no que aconteceu. Pessoal, então voltando aqui à programação, tá? Então, Pmode tranquilos, né? É só uma configuração aí para colocar o pino como saída, tá? Pessoal, percebam que ele é escrito de uma forma específica. Então, por exemplo, o M é maiúsculo, né? Então, pin a gente sabe que é de pino. Mode é de módulo, né? O módulo que o pino vai trabalhar. Então, de uma palavra para outra, eles colocam essa letra maiúscula, né? Só para diferenciar. Tá? Então, Pmode, o M maiúsculo. Tá? Output, tudo maiúsculo, né? Normalmente, pessoal, sempre que estiver dentro de um parênteses, né? Sempre estará maiúsculo a palavra, tá? Então, aqui, output, tudo maiúsculo. Se fosse input, também, né? Aqui embaixo, ó, próximo comando aqui, dentro do void loop, né? Digital write, né? Abre parênteses, tem o pino 13 e height, né? E fecha o parênteses. O que isso significa, pessoal? Digital write, né? Write significa escrever. E digital é digital mesmo, né? Então, escrever de forma digital nesse pino. A gente já sabe que é uma saída. Poderia ser uma entrada, certo? Se ele é uma saída, estamos escrevendo de forma digital, então será ou 5 volts desligado, né? Nível lógico baixo, ou perdão, 5 volts, nível lógico alto, ligado, certo? 0 volts, nível lógico baixo, desligado. Então, essa palavrinha aqui, ó, né, está em inglês, mas significa alto, né? Nível lógico alto, ou seja, ligado. Low significa nível lógico baixo, desligado, beleza? Então, basicamente, esse comando aqui da linha 8 está falando o quê? Eu vou ligar o meu pino 13. Simples assim, tá? Eu coloquei ele como uma saída, agora eu vou ligar o meu pino 13. Próximo comando, delay, né? De valor 1000, ou seja, 1 segundo. Então, essa programação dentro do void loop, o que ela vai fazer na prática, né? Ela vai na linha 8, né? Ela vai ligar o meu pino 13. Linha 9 vai esperar 1 segundo. Linha 10 vai desligar o pino 13. Linha 11, esperar mais 1 segundo. E depois disso, o que vai acontecer com o meu LED? Ele vai voltar para o início do void loop, ou seja, a linha 8. Vai ligar novamente. Tá? Então ele vai ficar piscando aí infinitamente, né? Com intervalos de 1 segundo. Beleza, pessoal? Então, lembrando que o Arduino, ele olha linha por linha, né? Linha por linha aí, e ele faz os comandos de forma muito rápida, questão de milissegundos, né? Ele faz esse comando, de um comando para outro. Então, por isso que é necessário o delay, né? Se você não colocasse esse delay, você não iria ver o LED piscando. Mesmo aqui, ó,
mesmo com o comando de liga e depois o comando desliga, você não veria o LED piscando. Por quê? Ele faz isso muito rápido, né? Centenas de vezes ali por segundo. Então, você não conseguiria ver a olho nu, né? Esse piscar dele, beleza? Então, por isso que esse comando delay é necessário para você conseguir enxergar o LED piscando, tranquilo? E você pode, pessoal, trabalhar das mais diversas formas, né? Somente com esses dois comandos aqui, ó, digital write e delay, já é possível criar um semáforo aí muito bacana com LEDs, né? Mas enfim, vamos testar agora essa nossa programação com o circuito, né, para a gente finalizar essa nossa aula. Então, acho que aqui já dá para ver tranquilamente, né? Perdão, vou colocar aqui para iniciar simulação. Vamos lá. Iniciei a simulação, o LED já está funcionando, tá? Então ele fica ali piscando, né? Ligado um segundo, desligado um segundo e volta para o início e fica fazendo esse ciclo aqui, ó, né, infinitamente. Por isso que o nome é loop, né? Justamente por isso. Ele fica nesse ciclo infinitamente. Beleza? Pessoal, percebam um detalhe interessante, ó. O LED aqui externo está piscando e o LED interno também está piscando, né? Por quê? Esse LED no Arduino real, na placa Arduino Uno real, né? Esse LED está conectado com o pino 13. Então, sempre que você controlar esse pino 13, você também vai estar controlando esse LED interno no seu Arduino. Beleza? Então, pessoal, esses são os primeiros aí contatos com essa plataforma, né? Tinkercad, o nosso simulador, né? Onde é possível utilizar o Arduino, né? Para fazer alguns circuitinhos eletrônicos, né? Tem bastante coisa legal aí para se aprender nessa plataforma. Pessoal, só mais alguns detalhes, ó. Tá vendo que aqui tem um botão parar simulação? Se eu não parar a simulação, aqui não tem como editar essa programação, tá? É impossível editar. Somente quando eu paro a simulação, tá? Opa. Pronto, parei a simulação. Agora sim eu consigo editar aqui nossa programação, beleza? Se eu inicio a simulação, ele não deixa eu editar o nosso conteúdo aqui. Tranquilos? Em relação a erros, pessoal, eu vou simular aqui, ó, um erro, né? Ó, vou deixar sem o ponto e vírgula, né? Só para vocês verem como isso influencia. Eu vou tentar simular. Ele vai mostrar para mim um pequeno erro ali, ó. Estão vendo? Então ele está considerando, né, que não houve aí o ponto e vírgula, né? Ele até mostra aqui embaixo, ó, o ponto e vírgula, né? Antes das minhas chaves, tá? Então, ele mostra esse pequeno erro aí, que não tem como o Arduino funcionar se ele continuar. Então, eu coloquei aqui o ponto e vírgula, agora eu consigo simular tranquilamente. Beleza? Pessoal, sobre comentários, né? Comentários é algo que o Arduino não enxerga, tá? Mas serve para a gente, né? Muitas vezes estamos fazendo uma programação, né? E aí, para a gente não se perder muito, a gente vai comentando cada linha. Ó, sempre que tiver essas duas barras, né? Inclinadas aqui, ó, significa que tudo que for depois dessa barra é um comentário, né? Então, até muda a cor aqui, ó, tá um pouquinho marrom, né? Está escrito aqui, ó, eu vou colocar perdão, vou colocar um pequeno texto, ó. Delay é feito em milissegundos. Então é só para me orientar, certo? Então tudo que eu escrevo depois dessas duas barras, o Arduino não irá enxergar, tá? Ele não irá perceber tudo que eu escrevi depois dessas duas barrinhas aqui. São os meus comentários, beleza? Lembrando aqui que é somente nessa linha, né? Então tudo que eu colocar depois dessa barra aqui, nessa linha, beleza? Pessoal, acho que é isso, tá? Então, nossa primeira aula aí, resumida, né? No Tinkercad,
se trata dessa forma, tá? Abraços, pessoal, até a próxima aí. Vou encerrar a gravação agora, tá? Mas podem continuar tirando as dúvidas aí em nossa aula.